Quantos já morreram na invasão russa? Bom, essa matéria foi abordada hoje em um artigo na CNN Internacional, que está agora aqui, né, literalmente no site da CNN, dizendo Zelensky warns millions will be killed. O Zelensky avisa que milhões serão mortos without US aid, sem a ajuda dos Estados Unidos, to Kiev, a Kiev, né? As Ukrainian troop deaths, ao passo que as mortes de ucranianos, tropas ucranianas, reach at least 31,000. Chega no mínimo aí a 31 mil mortos. Essas são as palavras desse outrora comediante que se tornou presidente numa eleição na Ucrânia. Um estado independente que está sendo invadido, apesar que os russos usam o termo anexado, mas não tem nada de anexação ali, é uma invasão mesmo. Tanto é que a própria Rússia prometeu não fazer isso e uma semana depois fez. Então é interessante que essa matéria ela vem trazendo muita informação para quem estuda inglês comigo, né, no canal do Queruvim. Ali tem muito sobre aulas de idiomas, eu leciono grego, o grego da Bíblia, né, o grego bíblico, o hebraico, da leitura dos textos chamado Velho Testamento, e também inglês, né? E como aqui é inglês, eu vou partilhar com os alunos e outros que estão interessados essa matéria falando sobre esse assunto, né? Que muitos vão morrer, mas vamos falar sobre os números. Quantos já morreram, né? Aqui diz, vamos chegar lá. Aqui tem uma parte que mostra um link e aponta os números direitinho, ó. Milhões poderão morrer na guerra da Ucrânia with Russia, com a Rússia, if US lawmakers, se os legisladores americanos don't approve President Joe Biden 60 billion dollars, né, se eles não aprovarem 60 bilhões de dólares de ajuda, aid, request for Kyiv, que é pedido por Kyiv. O Ukrainian President Volodymyr Zelensky told CNN on Sunday. Foi o que disse o presidente Volodymyr Zelensky na CNN no domingo, ou seja, hoje. Então aqui prossegue falando, né? E ele falou, olha, to understand it is to come to the front line to see what is going on. Para entender isso, vem aqui na linha de frente da guerra para você ver o que está acontecendo. To speak with the people, falar com o povo. Then to go to civilians to understand. Vai para os civis para você entender o que está acontecendo. What will happen to them without this support? Se não vier, o que vai acontecer a eles sem este apoio? And he will understand that millions, e eles vão compreender que milhões will be killed. Morrerão. It's a fact. É um fato, diz Zelensky. Né? Aí ele fala, né, mais coisas, mas aí quando vem mais à frente ele fala que uma perda de 31 mil já é uma perda muito trágica, né, mas ele diz que 300 mil e 150 mil não tem nada a ver, isso aí que é o que o presidente da Rússia diz, mas ele fala que isso é uma mentira, tá certo? E aí, continuando o artigo, você vai lendo os estimativas oficiais dos Estados Unidos, US officials estimate some 70,000 soldiers, eles estimam que 70 mil soldados have been killed, morreram, and nearly twice that number wounded, e 2 vezes esse número feridos na Ucrânia, tá? Mas aqui fala sobre o que a CNN em dezembro falou em matéria de números no título desse artigo intitulado aqui, ó. Russia has lost, a Rússia perdeu 87% of troops, 87% da tropa it had, que ela tinha prior to start of Ukraine war, antes do início da guerra da Ucrânia. According to US Intelligence Assessment, segundo uma análise de inteligência dos Estados Unidos. Pois bem, aqui traz então imagens, né, e também números. Quais são esses números? Quanto que dá 87%? Né? Veja, gente, é assustador. Assustador. Eles já gastaram trilhões em ajuda, em dinheiro para a guerra. Tanto de um lado como do outro, parece que juntando trilhões, e não é de reais não, são dólares. São dólares, é mole? Aí, vamos ver os números, olha aqui. Dos 360 mil tropas that made up Russia's pre-invasion, que fizeram a pré-invasão, ground force, de forças terrestres, including contracted and conscripted personnel, inclusive o pessoal conscrito, né, os foram chamados para a guerra, Russia has lost 315,000. A Rússia perdeu 315 mil on the battlefield, no campo de batalha. According to the assessment, segundo uma análise, né, uma pesquisa. Olha, 2.200 dos 3.500 tanks have been lost, perdeu-se. Já pensou? 2.200 tanques. Cada tanque aqui tinha 4, 6 homens dentro. Jovens que estavam namorando, pensando em casar, estavam estudando. Falaram, eu vou ser herói, vou pra guerra. Chegaram lá, morreram queimados, porque quando um míssil bate no tanque e explode o tanque, gente, quem tá dentro literalmente morre queimado, assado. Isso quando não explode, né? Porque muitas vezes ele explode um míssil apenas dentro do tanque e quem tá lá dentro
não vê mais nada, né? Porque é muito fogo, muito a pressão, vira um caldeirão. Imagine que mortes horríveis para esses jovens nessa guerra, né? Isso nos lembra a passagem onde Jesus falou: quem tomar a espada perecerá por ela. E veículos de infantaria, 4.400 de 13.600 foram perdidos. Quer dizer, foi um desastre para a Rússia. Ela foi invadir, que eles chamam anexar, e acabaram sofrendo. E foi assim, esse empurrão de um lado e do outro. Em Daniel capítulo 11, é curioso que nós lendo o texto aqui, olha, da profecia que fala do rei do norte, que foi identificado como sendo a Rússia e seus aliados, o rei do norte do capítulo 11 de Daniel, ali especificamente do versículo 40, tá vendo aqui? Aqui diz, o etiquetes, no tempo do fim, Itnagarimo, virá dando empurrões mútuos contra ele, Melech HaNegev, o rei do sul. Aqui contra ele, porque no versículo anterior fala que é o rei do norte, Melech HaTzafon. Foi identificado, foi analisado e chegou-se à conclusão, né? Os que entendem a Bíblia mesmo, que é uma organização só na Terra, eu não vou entrar em detalhe aqui sobre religião, mas eles avisaram muito antes da guerra da Ucrânia, olha, esse é o rei do norte, a Rússia e os seus aliados. Quem são os aliados da Rússia? A China comunista, o Irã, ditadura, né? Todas as ditaduras do mundo estão amando e estão do lado da Rússia. Inclusive o Brasil, que é uma ditadura agora disfarçada de democracia. Aí talvez alguém se assuste e fale, mas não, você tá brincando. Não, isso é fato. É fato porque já está havendo prisões políticas, né? Já está havendo. Eles já estão fazendo leis que vocês vão ver se o que eu estou falando é certo ou não. Né? É uma ditadura, está apoiando quem? A China. A China comunista. Então o Brasil faz parte do Rei do Norte agora, quer vocês acreditem, quer não. Eu mostrei isso antes, falei, olha, o Brasil vai apoiar os partidos comunistas e as ditaduras do mundo. Quem está do lado do presidente da Venezuela? É o Ocidente? Não, são os ditadores. Quem está do lado do Hamas? É o Ocidente? Não, são os ditadores. Gente, o Hamas, pelo amor de Deus, invadiu uma casa. Enquanto alguns homens estupravam a mulher, outros matavam o marido. E sabe o que acontecia com o filho? Colocaram dentro do micro-ondas. Isso não é conto de fadas, não. Foi declarado na ONU, na hora que ele fez uma apresentação lá, o cidadão, com provas. Teve gente lá meneando a cabeça na ONU e ficaram tudo de cabeça assim baixa. Alguns ficaram meneando a cabeça dizendo, não, isso não é verdade. E eu vi quando o discursante, eu tenho um vídeo aqui. Ele falou, se você estiver achando que é mentira, eu tenho aqui o vídeo. Porque os caras, além de fazer isso, ainda filmaram, pelo amor de Deus. Então, uma pessoa que fala a favor do Hamas, o grupo terrorista que invadiu, matou mais de 1.200 pessoas, homens, mulheres e crianças, dessa maneira, né? Isso aí são pessoas, são ditadores sanguinários, são pessoas do lado do Rei do Norte. A Bíblia fala do Rei do Norte aqui, diz Ovetkets, e no tempo do fim, Itnagarimo, vai continuar dando empurrões com ele, ou seja, com o Rei do Norte, Melech HaNegev, o Rei do Sul. Quem é o Rei do Sul da profecia, o Melech HaNegev aqui? É Estados Unidos e seus aliados, a OTAN, mais de 30 nações, né, ali que compõem a OTAN, eles são o Rei do Sul. O Rei do Norte, Melech HaTzafon, é a Rússia e os seus aliados, ou seja, China comunista, o PCC, o Partido Comunista Chinês, a China, né? O Irã, que é uma ditadura islâmica, né? E todos os que apoiam esses países. O Brasil recentemente recebeu um monte de navios iranianos, estava ali recebendo eles como amigos, hermanos, né? Só que eles falam na língua árabe lá, né? Mas agora são tudo do mesmo lado, é mole. Ouvi dizer que não. Não, isso aqui não é uma crítica a governo, isso aqui eu tô falando a verdade, doa quem doer. E olha que interessante, o texto ele traz elucidações, olha, fala assim, Veista alav, e virá como uma tempestade que bate e resvala. Essa é a tradução exata dessa palavra. É difícil traduzir para português porque é um texto inteiro para dizer o que é o verbo sa'ar, que significa tempestade, só que aqui está numa forma verbal que é uma forma reflexiva. Quando você vê o verbo assim, olha, nessa forma gigante aqui, ó, estaer, é um hitpael. O hitpael, se você olhar a menorá dos verbos em hebraico, ele está aqui, ó. Olha, é reflexivo. Portanto, é assim, aqui está falando de uma tempestade e eles vieram como uma tempestade para invadir a Ucrânia. Era navios, era tudo, era por cima, era aviões e pela terra eram muitos tanques. Eram muitos tanques.
Então, só que nesse ataque aqui fala, ó, como a tempestade, fala que resvalou contra eles. Realmente vocês viram os números agora aqui, mostrando que, olha os números que eu acabei de mostrar. De 2.200 dos 3.500 tanques, eles perderam 2.200 de 3.500. Veículos de infantaria, 4.400 de 3.600. Né? Foi 32% que eles perderam ali de veículos armados. 32%. 315 mil no campo de batalha morreram. 315 mil homens. Então é assim, como diz aqui o texto hebraico, foi uma tempestade que eles trouxeram, mas que resultou em ataque contra eles. A palavra hebraica, sa'ar, significa um furacão, assim, como que girando, né? Que vem para destruir e acaba... Quem está fazendo esse furacão acaba sofrendo também com esse ataque. Fala que virá contra, né, eles, os reis do sul, Melek Atzafon, o rei do norte. Agora, gente, olha o que eu quero dizer aqui, ó. Berechev com carros, Uvifarashim e cavaleiros. Esses carros são os tanques, provavelmente os tanques, os veículos. Perdão, tanques não, só são aqueles mais rápidos. Mas aqui o Farashim, que é os cavaleiros, deve ser os tanques. O Urekev é carro, deve ser os veículos mais rápidos. Agora o Oniot Rabot, que eles vão vir contra o rei do sul com Oniot Rabot. Aqui é traduzido muitos navios. Navios é Oniot e Rabot quer dizer demais, muito. Então aqui mostra que o rei do norte, que é a Rússia e os seus aliados da profecia de Daniel 11:40, né? Eles vêm com muitos navios e fala que vai o Vabaratzot Veshataf Avar, e terão de vir contra as terras, entrar nas terras, e terá de Shataf, que é inundar, Avar, e passar. Então, quando fala que virá com navios, isso me traz atenção, sabe o quê? Olha aqui o mapa da China. Tá vendo o mapa da China? Aqui é a China. Ela está ameaçando e jurando, várias vezes já jurou, e eles lá não são de falar e não fazer, não. Eles vão invadir Taiwan. Há 2 semanas atrás eles estavam com navios em grande quantidade aqui, aqui, aqui e aqui, dando volta em torno, né, um pouco mais longe, lógico, das águas que são territórios de Taiwan, mas estavam fazendo o que eles chamam de treinamento, drills, né? Eles falam que é treinamento. A mesma coisa a Rússia fez. Falou, nós estamos fazendo treinamento também na divisa. Prometeram não invadir, mas aí, na mesma semana, invadiram a Ucrânia, que eles falam anexar, né? Quer dizer, tentaram, ainda não conseguiram, né? Porque uma sucata daquela não consegue nada, até porque eles não têm inteligência para fazer nada. Eles copiam, principalmente os chineses. Plágios, né? Plagiam a tecnologia do Ocidente e poucos nomes dentre eles estão na lista dos ganhadores do Prêmio Nobel. Aqui, Taiwan provavelmente vai ser atacado, de acordo com a profecia de Daniel 11:40. Se é que aqui está falando de muitos navios, se referindo à maior frota de navios do planeta, que é de quem? Curiosamente, eu pergunto. Você sabe? Da China. É só você pesquisar. Qual é a maior frota de navios de guerra do mundo? Os batedores e tudo, os navios de guerra. A China comunista, amiga do Brasil agora, né? Nessa guerra ideológica entre comunistas e outros, tá aí. Né? Eles estão ameaçando invadir Taiwan, que é protegido por quem? Pelos Estados Unidos. O Japão aqui do lado jurou que vai dar o sangue por eles. O Japão já é aqui, ó, Fukuoka, Osaka, Japão, aqui em cima. Eles vão tentar, mas olha a distância, é muitas águas, muito longe para eles defenderem. Não vai ter tempo de defender. Não vai ter tempo de defender aqui, né? Então é como diz o texto, provavelmente pode acontecer isso, que fala que o Vabaratzot, o rei do norte, vai vir contra as terras e vai inundar e passar. Vejataf Avar, né? O Vaberetz Hatzevi terá de entrar na terra gloriosa, ou terra da beleza. Aqui se refere aonde os cristãos estão pregando. E o Taiwan está tendo pregação livre, né? Os cristãos verdadeiros, né, seguidores de Cristo, estão pregando a Bíblia. Já na China, eles invadiram a terra já, né? É bem difícil a pregação aqui, e também na região da Rússia a pregação é proscrita, né? Eles proíbem a pregação em público da palavra de Deus. Eu estou referindo a da adoração verdadeira, né? Não estou falando de toda a igreja, que nem a igreja ortodoxa lá, eles também não pregam, as outras igrejas não pregam, na verdade só tem uma igreja que prega nas casas. Esses não estão podendo fazer o trabalho. E essa terra bela que é chamada em hebraico de Hatzevi, Eretz Hatzevi, que está sendo invadida.
né? E eles estão invadindo quando eles proíbem a liberdade de expressão, seja ela a liberdade de expressão política, né? Porque eles começam a censurar, como já está acontecendo aqui no Brasil, né? Já estão primeiro começando a censurar inimigos políticos. E nos Estados Unidos também estão fazendo de tudo, usando o sistema jurídico, quer dizer, estão usando como arma, né? Não, eles querem dar uma impressão de que é juridicamente cabível e estão usando, aparelhando todo o sistema judiciário para poder impor, né, a ditadura deles de censura. A censura já vai proibir no Brasil em breve, provavelmente, falar sobre a Bíblia na internet, falar sobre Deus na internet, e nós estamos vendo as coisas caminhando para esse lado. Portanto, o Rei do Norte está, nesse momento, realmente invadindo a Terra Bela. Esse vídeo mostrou que o ataque provavelmente deve envolver aqui a região de Taiwan, que vai ser com grandes navios. O texto fala que não pode ser a Rússia, porque a Oniotra bota muitos navios pertence a quem? Quem no momento tem esse aparato militar, senão a China? Então é uma expectativa que eu tenho. Também eu posso estar errado. Não estou afirmando isso de modo categórico, nós só vamos saber depois que acontecer. Assim é que acontece na maioria dos casos das profecias. Eu ajudo você a aprender hebraico se quiser, é o meu prazer. Aqui o objetivo é linguístico, mas eu acabei falando bastante coisa. Doa quem doer, eu não estou nem aí, eu quero orientar e instruir as pessoas com o texto da Bíblia, do jeito que ela é, sem nenhum rodeios, para que você ouça e entenda. Conforme diz, são palavras muito interessantes que nem Daniel entendia, porque ainda era para o tempo do fim. Sim, a nossa época.